Agora que já vimos essencialmente o que é modernidade, vamos olhar mais de perto para alguns dos pensamentos que foram existindo nesta, nomeadamente alguns autores que foram marcantes para o desenvolvimento do pensamento político, porque o direito está bastante ligado à política, a ética está bastante ligada à política também, e portanto, analisando a partir da política, vamos ver duas grandes concepções e depois uma terceira concepção que ficará no próximo vídeo também, que tenta misturar estas duas ou tenta compatibilizá-las. Neste, vamos falar da naturalização do fenómeno político, ou seja, de uma forma objetiva, nesta ideia objetiva que é a modernidade, tentar perceber se a política, se o fenómeno político e jurídico vem da própria natureza, de que forma é que isso pode ocorrer, ok? Como é que isso pode ter sido apenas um resultado do que haveria de resultado da natureza e como é que isso funciona, o que é que aconteceu e porque é que isso é justo e legítimo. As primeiras teorias que vamos estudar são as contratualistas, ou seja, a ideia de que o poder político resulta de um contrato entre as pessoas. Mas a verdade é que este contrato é tácito e nunca chega a acontecer, nunca chega a haver um papel, nunca chega a perguntar se as pessoas concordam. Daí que se diga que eles também estão a tentar explicar isto numa perspectiva da natureza. Porque é que, hipoteticamente, as coisas funcionariam como funcionam, ok? E, portanto, eles não dizem de facto que é a vontade das pessoas que nos traz aqui, não é a realidade das pessoas que formam a política, mas é mesmo a natureza delas que acaba por levar a isto. Então, em primeiro lugar, temos Thomas Hobbes. E Thomas Hobbes o que ele nos vem dizer é que no estado de natureza o ser humano é selvagem, é egoísta, é egocêntrico, só quer saber de si próprio. E, portanto, se estiver livre, como os recursos são limitados e os desejos são conflituantes, vamos estar sempre numa espécie de estado de guerra. E, portanto, temos por um lado a desconfiança dos outros, temos por outro lado a vaidade, queremos ter mais, queremos garantir a nossa conservação. Como isto é insustentável e as pessoas estão fartas de estar à luta umas com as outras e muitas vezes perder ou ganhar e ficar feridas, o que acontece é que elas chegam a um acordo e dizem: olha, e se nós concordássemos em nomear um de nós como tipo chefe supremo e essa pessoa vai lhe dar as regras e fica tudo pacífico, ok? Nós vamos renunciar a um conjunto de direitos, mas em troca vamos receber proteção, estabilidade da organização. Apesar disso, diz que se vão manter os direitos económicos, ou seja, basicamente aquilo a que os humanos renunciam nesta fase é o poder de fazer justiça pelas próprias mãos, o poder de se autogovernar e de determinarem o seu futuro completamente. Vai haver limites que eles reconhecem, que são digamos, leis ou as ordens deste soberano. A soberania implicaria então o poder de legislar, de fazer as regras, mas também o poder de ordenar guerra e ordenar paz com, digamos, comunidades exteriores. Além disso, Hobbes diz que deveria estar reunido numa só pessoa, porque se estivesse reunido em várias pessoas, então teríamos aí também uma espécie de conflito entre como é que vamos gerir o poder. É melhor ser só um para ser estável, para ser sempre tudo bom. No entanto, algumas críticas que se fazem a Hobbes é se o ser humano é mau no estado de natureza, porque é que não vai ser mau no estado de sociedade? Ou seja, porque é que os vários que acabam. Imaginando que eles até concordam com este contrato social, porque é que eles não vão continuar a fazer batotas e tentar incumprir as leis a seu próprio favor? E por outro lado, dizendo ele que vai estar uma pessoa a governar e ser tipo superior às outras, mesmo que ele diga que esta pessoa seguirá o interesse público, tipo, porque é que nós haveremos de acreditar nisso, certo? Porque é que essa pessoa, tendo mais poder e sendo ela própria má e egocêntrica, não vai abusar do mesmo. Vendo Locke, além de nos propor esta separação de poderes, ele propõe que os humanos têm certos direitos naturais. Pois o debate do direito natural é muito superior a isto, mas ele diz que, à partida, no estado de natureza, os seres humanos já reconhecem entre si tipo, alguma igualdade, alguma liberdade, mas mesmo que onde eles tentam tipo, comportar-se bem e respeitar esses direitos, é relativamente pacífico, mas às vezes há alguns conflitos. E quando chega a esses conflitos, eles ficam: como é que nós resolvemos isto? Bro, não há necessariamente uma regra de como é que vamos resolver isto. E não há ninguém que nos possa resolver este conflito. Então teremos que arranjar alguma forma de justiça privada. E isso é difícil e não vai haver igualdade no tratamento da justiça porque cada um faz a sua. E portanto, ele diz, perante estas dificuldades, os seres humanos organizaram um contrato em que eles dão basicamente alguns dos seus direitos. A diferença aqui é que, enquanto Hobbes dizia que vão alienar esses direitos, eles vão largar esses direitos e dá-los ao superior, à pessoa superior, ao soberano, Locke diz que eles vão manter estes direitos, eles delegam. É tipo: olha, tens estes poderes, se estiveres a portar-te bem, se não te portar bem, eu tiro. E portanto, fica tudo mais ou menos ok. Ele diz que devíamos dividir o poder no órgão legislativo, no órgão executivo e no órgão federativo. Isto não acaba por ser muito relevante, porque lá está, depois monta-se que ele reforma isto e cria o judicial e esquece um bocado o federativo, mas
A verdade é que Locke foi muito importante a nível de filosofia política para o liberalismo, no sentido de que 100 anos depois dele lançar esta obra, os dois tratados sobre o governo, 100 anos depois foi feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e cumpriu exatamente este requisito. O artigo 16, nós aprendemos isto em Direito Constitucional também, diz que os requisitos básicos de uma Constituição são proferir direitos fundamentais, portanto, como ele previa, que segundo ele já existiam no Estado de Natureza e o Estado vem existir para os proteger, e por outro lado, para garantir que o Estado, tendo todo o poder que tem, não abusa e ele próprio respeita aqueles direitos, então prevê a separação de poderes. Portanto, foi bastante influente. Vamos ver Jean-Jacques Rousseau, e ele vem nos dizer que no Estado de Natureza o homem era bom. O homem era um bom selvagem. Portanto, quando as coisas eram mais simples, portávamos todos bem e não havia stresses. No entanto, quando começa a haver indústria, a agricultura, a capacidade de acumular riqueza e bens, então, como nós conseguimos, nós passamos a querer. E isso aí vai levar a conflitos. Portanto, a comunidade primeiro junta-se segundo um contrato, lá está, estes contratos sociais que nunca são assinados, mas junta-se segundo um contrato e diz, olha, nós vamos ser um grupo formal. E daí nasce a vontade popular, que é a vontade da maioria destas pessoas perante uma eleição, uma votação. E depois esse grupo decide, ok, nós temos estes problemas comuns, vamos resolvê-los como? Vamos atribuir poder a um determinado grupo e eles vão estar basicamente a fazer as propostas de lei para termos estas regras, mas eles fazem as propostas e nós todos vamos votar isso, ok? Portanto, ele nunca tirou o poder das próprias pessoas. Portanto, quando se fala de soberania popular, de democracia popular, tudo isso, tem aqui algumas raízes, certo? No entanto, ele acha muito importante a ideia de não confundirmos mesmo com o sentido de eles serem a voz do povo. Eles estão ali para fazer o trabalho do povo, de certa forma. Porque o poder de representação em si, de falar por, esse está sempre conservado na maioria. O povo é sempre soberano. Por isso ele também defende a democracia direta, defende os referentes, defende esse tipo de coisas. Quer que esta vontade geral esteja dirigida para o interesse público, ele acredita que lá está, porque lá está, é a vontade das pessoas, é a vontade do público, mas ele tem uma coisa controversa que é a maioria está sempre certa. Portanto, isto depois é altamente criticado na ótica de se a maioria está sempre certa, então as minorias nunca estão certas. Então, numa sociedade em que existem minorias, isto vai correr muito mal e, no geral, não prevê qualquer tipo de controlo para a vontade da maioria, como nós sabemos que num Estado de Direito há. Foi também um grande crítico da monarquia, e nós sabemos que todos estes três autores viveram durante monarquias, portanto, ser crítico da monarquia era uma coisa corajosa. No entanto, ele morreu um ano antes da Revolução Francesa, por isso é mesmo importante termos hábitos de saúde saudáveis. Falando um bocado sobre o direito natural, porque é mencionado então por Locke, e também referindo o contrato social aqui, porque conseguem ser os dois refutados, ou pelo menos criticados, da mesma forma. Portanto, o direito natural teve vários entendimentos ao longo da história. Na Grécia Antiga muito pouco se falava do assunto, na teologia cristã já se começam a falar da ideia de Deus criou o homem e, portanto, existem alguns direitos aqui inerentes. Houve muitos católicos a desenvolver esta doutrina. Depois temos o justnaturalismo moderno, ou seja, pensando mais na razão de, ok, nós somos indivíduos e, portanto, para vivermos em sociedade deve haver um conjunto de crenças e valores mútuos e isso leva a certos direitos também. E depois, eventualmente, também o estoicismo acaba por trazer algumas ideias de direito natural que não pegam muito. No meio disto tudo, o que importa referir é isto nunca foi filosófico, certo? Isto foi sempre político. Foi sempre uma ideia de nós queremos garantir certos direitos ou queremos ver reconhecidos certos direitos, mas nunca foi de filosofar e de pensar realmente será que existem direitos inerentes? Da mesma forma o contrato social, tipo, nunca há um contrato formal, é sempre tácito, as pessoas não nascem e pensam, bora assinar um contrato, mesmo quando chega aos 18 anos, etc., assume-se sempre, a pessoa começa a participar à altura da sociedade em que está, como se ela tivesse alternativa, e portanto está a consentir participar nela e existir nela. O que não é necessariamente verdade. Portanto, ambos estes conceitos são apenas retórica para justificar ideias e formas de governar políticas, mas nunca é algo filosófico. Em resumindo esta parte, nem o direito natural é baseado na natureza, nem o contrato social é baseado no direito ou direito dos contratos. Portanto, as várias propostas de entendimento da comunidade política com base no contrato hipotético ou no direito natural deram bastantes contributos interessantes de debater para a ciência política, para a filosofia política também, mas o seu substrato filosófico foi muito reduzido, na medida em que era simplista e assumiram como coisas cogentes, que toda a gente conseguia concordar. Reparem que isto é algo que nunca faria, por exemplo, Descartes, e eles assumiam estas coisas só para conseguir continuar com as suas ideias. Agora vamos ver então outras ideias parecidas com estas que também tentam objetivar
aquilo que é o fenómeno político e o pensamento político. Em primeiro lugar, temos o historicismo, proposto por Savigny, um grande nome no direito, e Eichhorn, espero estar a dizer bem o nome, Eichhorn é alemão, não sei bem o que é. No século XIX, eles vêm propor a escola histórica do direito, ou vêm trabalhar naquilo que fica conhecido como a escola histórica do direito, em que eles dizem que a melhor forma de entender o direito é através do seu passado e estudar o seu passado, e portanto começam a recuperar muita coisa do direito romano e a estudar e a ver onde é que os institutos começaram e como é que se portaram. No entanto, a crítica que se faz a isto é, há muito daquilo que é o direito, não é só a sua história, é também a vontade política atual e é também aquilo que as pessoas querem, aquilo que é preciso. Portanto, isto acaba por ser um bocado redutor. Depois, temos o positivismo sociológico, e este é algo que eu achei bastante interessante e que não, isto vai ser muito rápido porque não foi explorado nas aulas, mas eu recomendo, eu vou estudar isto no tempo à parte. Temos Auguste Comte, um sociólogo, que via as ciências mais simples como bases para as ciências mais complexas. Portanto, mais simples no sentido de, como é que eu digo isto? As mais exatas. A matemática é mais simples no sentido de que é aquilo e acabou, certo? Antes temos a matemática, depois podemos passar para a física, da física podemos passar para a química, biologia. Reparem que vai havendo uma ordem de complexidade, vai-se aprofundando em cada vez mais assuntos, mas cada uma delas depende das anteriores. E ele diz que, eventualmente, depois da biologia, temos a sociologia. Ou seja, a biologia explica como é que nós funcionamos por dentro, como é que é o nosso sistema, de certa forma, interior. Temos o sistema circular, o sistema respiratório, por aí. Ele diz que vai estudar os sistemas da sociedade, como é que nós funcionamos de tipo, vários corpos e vários cérebros juntos. Né? Ele teoriza, por exemplo, que a humanidade passou por 3 fases. Passou pelo estado teológico, em que idolatrávamos objetos, ou depois tivemos o politeísmo e eventualmente o monoteísmo. Depois passamos ao metafísico, em que nós começamos a idolatrar energias ou karma, tipo cenas assim um bocado mais aleatórias, e que finalmente chegamos, já na altura dele, portanto, ao estado positivista, ao estado científico. E a partir daqui conseguimos ver que ele está no pensamento moderno, nessa lógica de modernidade, porque ele diz que temos que saber para prever e temos que prever para controlar. Controlar aqui não no sentido de controlar uns aos outros, é mais controlar os fenómenos sociais que podem ser negativos ou que podemos controlar para que sejam melhores, certo? E ele diz que quer dar autoridade da sociedade. Imagina, isto não foi uma proposta muito séria política, mas ele diz que seria interessante ter apenas engenheiros e sociólogos a governar, porque uns percebem mais de processos, outros percebem mais de pessoas e a funcionar. O seu objetivo de sociedade acabou por dar o mote para a bandeira do Brasil. Conhecem Ordem e Progresso? Ora, Auguste Comte diz-nos o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como objetivo. Portanto, era um bocado nesta ótica que ele queria formar uma sociedade ideal. Também dentro do positivismo e também falando muito de sistemas, ao ponto desta, digamos, ideologia ou este pensamento ter ficado com o nome de positivismo sistémico, temos um senhor chamado Niklas Luhmann, e ele partiu a partir da biologia, lá está, destes sistemas interiores do corpo, por isso é que eu os mencionei, e pensou, ok, as coisas funcionam assim, então acaba por ser tudo um bocado binário, certo? Nós temos a economia, temos ou lucro ou temos prejuízo. Temos o direito, ou temos o justo, ou temos o injusto. Então vê as coisas assim de uma forma muito simplista. E qual era a função do direito? Era de estabilizar as coisas para o lado do justo. Seria estabilizar os comportamentos e expectativas e seria associar determinadas regras a determinadas ações para que as pessoas pudessem saber que se eu fizer A, vai acontecer B. Portanto, basicamente criar aqui um sistema, no caso, a funcionar o máximo possível para o lado justo. Temos outra muito interessante, por Richard Posner, e ele faz-nos uma análise económica do direito. E o que ele diz é, vamos pegar no direito, mas vamos pô-lo sobre a lupa do método económico, dos modelos económicos que conhecemos. Então ele diz-nos que, da mesma forma que as pessoas, os indivíduos e as empresas, e quer que seja, tentam gastar o mínimo para alcançar o máximo, diz que o direito também devia fazer isso. Então, por exemplo, se tivermos uma determinada matéria fiscal que queremos regular, se os custos administrativos e fiscais de ir cobrar o imposto, liquidar, fazer as coisas todas, cobrar multas a quem não pagou, se tudo isso acabar por custar mais dinheiro do que a receita prevista, então mais vale não fazer, mais vale deixar as pessoas não pagar esses impostos. Isto não se reflete para o sistema todo, certo? É medidas em concreto. E da mesma forma, no direito, imaginem que há uma pessoa que anda a roubar o Pingo Doce, mas é tipo 1 euro de cada vez, tipo roubam os chicletes e assim. Processar essa pessoa vai ter tantos custos a nível de pagar o seu advogado de defesa, de pagar a quem está a acusá-lo, de pagar ao juiz, de ter aquilo ali a ocupar tempo, que mais vale não processar o rapaz, coitado.
onde ele vem-nos fazer esta análise económica do direito que deixa de fora tudo aquilo que são as expectativas das pessoas, que é as normas estarem vigentes e ouvir uma norma que foi violada a ser, há ali algum tipo de castigo, há ali algum tipo de processo, faz-me com que eu não viole a norma. Ele esquece isto tudo de parte, mas não deixa de ser um contributo interessante. Para concluir e resumir este vídeo, todas as perspectivas objetivadoras tiveram aqui uma certa ideia de considerar o objeto de estudo de forma absoluta e sem se relacionarem com ele. E, portanto, esquecem muito aquilo que é a vontade humana, que é a perspectiva humana, que são os valores, e pensam apenas naquilo como objeto. Portanto, o que acontece é que isso acaba por ser redutor e tanto o direito, como a ética, como a política, acabam por ser mais complexas. Portanto, devemos ter em conta estes contributos, mas não chegam para nos dar as respostas que estamos à procura.